Animal, e no playback, animal. Enfim, é muito burro, cara. Aí meu brother Caio, que é lá da igreja, vai fazer a transmissão. Um alô pra galera que vai assistir aí online. Faz um ru aí pra galera da... Cara, obrigado por vocês aparecerem aí. Vocês estão bem? Estou honrado aí com a presença de vocês. Conheço vários que estão. E vamos passar aí uma hora juntos. Queria abrir sobre pedal, sobre som, timbre, setup. Assuntos que eu quase não gosto, cara. Quase não gosto de falar sobre isso. E abrir também para vocês colaborarem, para vocês fazerem perguntas. E fazer um som também. Eu vou começar fazendo um som. Pode ser, galera? Demorou. Agradecer desde já aí, meu amigo Bruno. A galera da MEI. Faz um oi pra galera da MEI. Vai dar certo. Vamos lá. Estranhão, tá?
Delícia! Obrigado, gente. Essa música se chama Friends, é do meu disco instrumental. Quem sabia que eu tenho um disco instrumental aí? Aí, show de bola. Aumentar? Abaixar. Abaixar. Vocês sabem que lá na outra ponta do shopping tem a Zara, né? Eu falei que ia dar pra ouvir a minha guitarra lá da Zara. A gente abaixa, Bruno. Não queremos problema com os vizinhos. Essa música se chama Friends, então tá no meu CD instrumental. Eu vou sortear algumas coisinhas. Vocês querem um sorteio, um presente aí depois? Alguém vai ganhar um CD aí. A guitarra, veja que tens fé. Veja a tua fé. Galera, para ser bem produtivo, eu sou filho de professor, né, cara? Eu gosto quando a coisa tem didática, assim, a coisa é prática. Então, eu queria dividir o nosso tempo em 3 partes, tá? Eu queria que a gente falasse sobre as bases para a sonoridade. Depois a gente vai falar sobre esse universo, né? Pedal, cadeia de sinal, opções low budget, que é algo que eu sempre gosto de falar, né? A opção para você ter uma sonoridade campeã com pouca grana, vai ser a segunda parte. E por fim eu vou falar sobre aplicar, né? Mais interessante é você ter o som, você ter já ter estudado um pouquinho para conhecer o braço e conseguir aplicar, bicho, conseguir fazer uma ideia que fique, uma ideia que faça a música de repente chega na sua mão nota 7, né? E ela sai da sua mão nota 10, com cara de hit, né? Com cara de disco de ouro. Não tem mais nada disso agora, né? Mas aplicar a ideia. A gente vai tentar fazer um solo juntos aqui, a gente vai tentar criar uma música e vamos tentar fazer um solo. Fechado? No meio ali também eu vou abrir para perguntas. E no final eu vou fazer mais um som também. Galera, tudo tem uma base, né? Tudo tem um começo. Quem já estudou guitarra, quem está estudando, dá um alô assim. O começo é isso, cara, é você estudar, né? Você correr atrás, você colocar horas no na sua paixão, né? No seu dom. E eu tive as minhas horas lá sendo colocadas no quarto, né? Eu sou do Sul, sou de Joinville, estudei teoria de violão por causa da cultura e ali, cara, na minha adolescência, bicho, em cima da guitarra mesmo, era melhor amiga, né? Ela é nossa melhor amiga, né, gente? Depois que vocês casarem, vocês vão ver a ruptura. Vai deixar de lado. Mas ela é a nossa grande companheira, né? Mas tem 2 bases para você soar bem, para você ter um timbre, e essas bases são tão simples que vocês vão até rir, gente. Mas do ponto de vista de quem trabalha em estúdio e também de ter rodado com 4x1, eu vejo que é uma necessidade número 1, assim, né? E número 2, porque são 2, né? A primeira delas, base para você soar bem, é você tocar de forma quantizada. É você ser clicado, você ser firme no tempo, né? E alguns de nós, a gente já nasce com um clique dentro do coração, né? O nosso coração já bate um clique. Agradeça a Deus se você tem facilidade, mas outros têm que trabalhar em cima disso, né? E, cara, eu falo pra vocês, essa é a maior necessidade. Eu já produzi bandas assim que, caramba, o guitarrista é professor de guitarra, mas no estúdio ali tremeu as estruturas. Não saiu nada, não aconteceu nada, porque o clique tava... Sabe quando você tem uma barreira? Então, cara, isso é uma coisa que você tem que vencer hoje, já, né? Que é tocar clicado, tocar quantizado. Quem já tem o costume de estudar com clique, estudar com metrônomo? Quem não sabe o que é o clique, gente? Toda música, o clique é um andamento, né? De 60 batidas por minuto, 80, 120, 140, 160. Você tem que estudar com clique, para ele já estar em você. Essa também foi uma coisa boa, porque onde eu estudei precisava de ter clique, aquele clique com pêndulo, né? E... ó, acho que é a minha guitarra, live louca, né?
Cara, você tem que ir para cima disso aí. Vou falar, se você não está acostumado, faz uma dietinha de você ir se familiarizando. Então, roda uns 2 meses estudando todo dia no Clique e colocando atenção nesse assunto, né? Se grava, se você tiver como se gravar, bota um clique lá, e toca em cima, toca uma escala em cima, depois improvisa um pouco em cima, depois ouve, né? E vence essa barreira, porque vai chegar o dia, cara, que você vai entrar no estúdio. Quem já entrou num estúdio aqui de gravação? Ainda que seja um estúdio de ensaio, quem já entrou no estúdio de ensaio? Sai na igreja, né? Dá um aí, galera da igreja. Aê, tamo junto. Vai chegar o dia que você vai precisar do clique. E, pô, se você não tiver ele vai fazer muita falta, né? E a minha grande escola, eu sempre falo isso, né? Foram os caras do 4x1, né? Porque eu cheguei no Rio com 19 anos. E quando eu cheguei no Rio, os caras já eram músicos de estúdio, né? O Emerson já era um grande produtor musical, a Fernanda Brum estava naquele CD Quebrantado do Coração, aquele CD vermelho, e o Bessa e o Salles já tocavam em gravações. Eu acompanhava eles das fichas técnicas, né? Das fichas técnicas. Que época boa que era a gente pegar um CD e ver a ficha técnica da galera que gravou. Eu acompanhava eles e, cara, uma coisa que me impressionou quando eu cheguei era a naturalidade deles tocando com clique. Cara, você estava em estúdio, não importa quem estivesse dentro, podia estar o cantor, a cantora, o empresário, podia estar o dono da gravadora, a direção artística da gravadora. Cara, apertava para gravar, parecia que os caras estavam em casa, tocando com uma fluidez, com uma naturalidade, e o clique perfeito. Se você vê o Emerson gravar, Emerson é meu irmãozão, né? Quem gosta do 4x1, gente? 4x1 vai vir aí, vai ter um reunion aí, um revival. Depois eu vou dar mais informações, mas se você vê o Emerson gravando, você não acredita. Aquelas introduções que ele faz, né? Você fala assim, não é possível, cara. Ele tá com um clique, ele tá com marca-passo. Esse clique ele tá muito clicado, né? Tá tocando muito natural. Sabe, a sensibilidade do volume, da expressão de cada nota e clicado. Essa é a diferenciação, né? Então, essa é a primeira base, galera. Leva o clique e faz um trabalho consistente em cima disso, tá? Quem já tem facilidade de tocar no clique, só para eu... Tá aí, ó. A maioria não estava atento a isso. Cara, isso é o começo de tudo, que é você saber que você está consistente no clique. A segunda base para a sonoridade tem a ver com consistência, que eu chamo de compressão natural. O que é compressão natural, cara? Na tua mão, direita e esquerda, você já tem que ter um compressor. Você já tem que tocar de forma consistente, de forma bonita, num volume legal. O que é o compressor, galera? Alguém se arrisca a dizer aí, o que é o compressor? Numa frase, vai lá. Controle dinâmico. Aê, garoto, mas você também já tem mais experiência, não vale. Exatamente isso. Vamos lá, vamos colocar em outras palavras. O que o compressor faz? Tudo que está alto demais, ele abaixa. E tudo que está baixo demais, ele... Compressor é isso, ele faz uma linha de dinâmica e de consistência. Você não precisa ter um pedal para tocar de forma comprimida. Na verdade, você tem que tocar de forma comprimida aqui na sua mão. Você tem que ter um play consistente, né? Deixa eu dar um exemplo aqui, só para a gente não ficar só no... Né? Como é que a maioria da galera toca, né? Quando a gente está... Caramba, me senti aqui num ginásio, me senti no Maracanãzinho. Como é que a maioria da galera toca, né? Tá na igreja, tá no louvor, né? E vamos fazer uma base aqui, tá? A maioria da galera toca assim, ó. A base seria Sol, Dó, Mi, Ré, tá? A maioria da galera toca assim, ó. Quem tá percebendo que tá desafinado? Se for o refrão, então aí se empolga tudo. Né? Agora vamos tentar tocar de forma quantizada, de forma consistente. Vamos tentar fazer uma compressão natural aqui.
Ficou claro? Eu não estou com vários volumes, eu não estou com várias forças, eu não estou apertando muito aqui, esse é outro cuidado, a mão esquerda, né? Ela vem com muita força na mão esquerda, a guitarra nunca vai afinar se você tocar muito forte aqui, mas tem um compressor aqui na minha mão, né? Eu estou tentando, se eu estou numa outra base, vamos dizer, eu estou tocando, né? E a galera do som, os ministérios, amigos nossos, que a gente fez muitos amigos aí na vida, a galera sempre falava, tocava um ministério antes, depois tocava a gente, a galera vinha falar assim, não é possível, cara. Às vezes um ministério de 15 cabeças tocando, né? A galera falava, vocês apertaram algum botão aí no PA, cara? Tava mono, agora parece que tá estéreo, parece que tá mixado. E os técnicos sempre falavam o seguinte, cara, é fácil mixar vocês, cara. Vocês soam bem. Natural, né? Na verdade, o conjunto precisa ter isso, né? Agora, a gente está na geração do retorno com fone. Quem usa retorno com fone para compressão natural, para mixagem, está fazendo uma mix que não é as coisas, né? Eu sempre recomendo para a galera que usa retorno com fone, você tem que ouvir a banda toda, ouvir bem, como se você não tiver. E a coisa está equilibrada, porque você não está falando duas pessoas e não tem uma compressão natural. A banda, ela já né, o conjunto precisa se mixar e pronto, negócio legal. E compressão natural é tudo, cara. Ainda mais se estiver fazendo uma base melódica, né? O Espírito Santo sai fora na hora, não tem unção, não tem nada. Só quem é crente vai entender isso aqui agora. Mas existe uma compressão aqui, queria que vocês não esquecessem disso. Então, para mim, a base de tudo, né, o chão, é você ter estudado, você ter chegado num lugar legal na sua técnica, principalmente de conhecer o braço, porque tudo que eu vou falar a partir de agora aqui tem a ver com intimidade com o braço. Não tem a ver com velocidade, com técnica, tá? Se você for viver de música no estúdio, de gravar o CD dos outros, você vai ver que a técnica é 3%, gente, tá? 5%, né? Não estou dizendo que não é importante, até porque foi algo que eu corri atrás na minha época, mas muito da sua compressão natural, do seu clique, que você está clicado, muito da sua sonoridade, do seu timbre, tá? Mas se você fechar aí, você também quase tudo é da sua cabeça, né? Da sua criatividade, de estar na hora ali. O que é gravar? É você pegar uma folha em branco, a música vem na tua mão, não tem nenhuma guitarra ali, você vai ouvindo a voz, você vai tendo uma criatividade na hora e você vai começando a pintar. Aquilo ali vai começando a colocar o seu coração ali. Então precisa ser rápido. Você precisa estar ouvindo na sua cabeça já o timbre, a linha, a ideia, e às vezes o produtor está ali do seu lado, então se você se embaralhar com o que você está fazendo, o cara já vai falar, putz, né? Então, você está ouvindo, como é que eu faço? Como é que é o meu workflow? Eu cifro antes, tá? Eu gosto de cifrar para não ficar catando nota, tá? Então eu toco a música, estou cifrando. Enquanto eu estou cifrando, a ideia já começa a vir, né? Graças a Deus por isso, né? Porque a gente serve a um Deus que é o pai da criatividade, né? E aí a ideia já está borbulhando, né? Aí eu terminei de cifrar, eu já pergunto pro produtor, posso começar pelos drives? Beleza, começa aí, vai, bota aquele drive, foi aquele primeiro timbre que eu mostrei. Aí agora eu vou colocar uma linha melódica. Cara, quando eu vou aqui para baixo, eu preciso saber onde está o timbre da linha melódica. Vocês estão acompanhando? Eu não posso demorar nisso. Então, compressão, reverb longo, delay Dorian e uma caldinha de shimmer. E quando eu dou o play ou o rec para gravar mesmo, eu já preciso tocar a ideia, né? Então, cara, não tem tempo, né, para você experimentar, para você demorar. Por isso que as bases precisam estar ali contigo. Vou repetir, então, há uma intimidade com o braço.
uma intimidade aqui, né, para a sua ideia fluir, mas as duas bases para mim principais clique, fala comigo, clique, e compressão natural, fala comigo, compressão natural. Beleza? Isso é a base, esse é o chão. Em cima disso aí você começa a colocar a tua arte, a tua criatividade. Tem uma história legal que eu cheguei no Rio, novaço, né, com uma Fender American Tradition, que não existe mais, mas era a Fender americana, mais barata que tinha. Eu comprei, eu dava aula de música, era novo, porque não tinha idade para fazer o financiamento, foi no nome do meu pai, parcelei em, sei lá, 100 vezes, paguei um juro que dava para ter comprado 3 guitarras, todo mês eu ia lá no banco, e foi a guitarrinha que eu cheguei no Rio, 5 pedaizinhos, meu set era um Ibanez Tube Screamer, eu também comprei com a graninha das aulas, um Sansamp para distorção, aí era... Não, começava com o A da Morley, eu nem uso mais o A no board, tem o A lá no estúdio para quando precisa, né? Mas começava com o afinador da Boss, aquele cinza, TU6, sei lá qual era o nome, o A da Morley, Ibanez Tube Screamer, que é meu drive até hoje, Sansamp, e aí no final um Chorus Ensemble da Boss e um DD3. O board eu fiz com o meu avô com madeira, cara, era o board mais pesado do mundo, excesso de bagagem, eu e meu avô pregando, meu vozão que tá lá com Jesus agora, e era muito pesado, sabe, dor na coluna. Assim que eu cheguei no Rio, né, mas eu tava ali, tava começando, e o Emerson já tinha a guitarra dele aqui no Rio, né, que é o grande Serginho Knust, que foi o cara que gravou o primeiro álbum do 4, e o Serginho gravava tudo do Emerson. O Serginho foi uma grande escola para mim, porque eu recém-chegado no Rio ia ver todas as gravações dele, né, ver lá ele mexer nos racks, enfileirar as guitarras e falar Jesus, né, é uma grande referência. Quem conhece o Serginho, depois dá um alô para ele lá, porque é uma inspiração pra gente, dar uma força lá. E até que o Emerson falou pra mim, olha Duda, você tá na banda, você toca bem, tudo show de bola, mas estúdio, cara, é outra coisa. Estúdio não é tocar pra caramba, estúdio é equipamento e estúdio é timbre, né? E aí, imagina que isso ficou com um delay, com um feedback infinito na minha cabeça. Equipamento, timbre. E eu falei, cara, então beleza, bicho. Aí, para encurtar a história, né? Naquele momento, meu pai, bancário, minha mãe, professora do estado, do município, nunca teriam grana para me enviar para o Rio. Mas naquele período que o Emerson me chamou para entrar na banda, o banco lá do Sul foi privatizado. Meu pai recebeu uma grana lá, trabalhando desde 19 anos, para ser demitido, falava de demissão incentivada, né? E meu pai pôde fazer uma coisa que era o sonho dele. Ele sempre me dava coisa usada, né? Pedaleira RP6, Digitec. Jesus Cristo. Tá repreendido em nome de Jesus. Guitarra. Era nessa pegada, guitarra. E meu pai sempre falava o seguinte, quando tiver pouco para você, quando você estiver tirando leite de pedra, a gente vai para uma nova, né? Estratégia, né? Do pai que tá sem grana, malandro. Hoje eu já consigo entender o raciocínio. Mas eu ia pra cima, né? Aquela RP6, cara, ela cantava, meu amigo. Era sonzeira, né, cara? Mas, cara, como Deus quando abre a porta que eu vim pro Rio viver de música, né? Deus me chama por um lado, mas lá pelo outro lado Deus estava mandando as condições para eu vir para cá, a provisão, né? E aí meu pai, quando ele pôde, ele chegou para mim, agora a gente vai lá na loja, lá de Joinville, e tu vai escolher a guitarra que tu quiser. Aí eu falei, cara, glória a Deus, Deus está aqui, né? Deus me honrou. E eu comprei a Gibson SG, né? Quem lembra da Gibson SG no começo do 4x1? E é uma guitarra que eu vendi assim, porque eu sou, como eu comecei dizendo, eu sou uma anta. Né? Coisas que a gente não faz, não deve fazer. Falei pra ele isso. Não é? Exatamente. Tu falou pra ele que eu sou uma anta?
Tô brincando, cara, tô brincando. Parei de não vender guitarra. Não se vende, cara, não se vende. Tá aí, ó. Se vocês puderem sair com uma pérola hoje, não se vende, bicho. Eu me arrependo de vender a SG. Depois comprei outra, não era boa como a que eu tinha e nunca mais achei a minha. Mas terei a minha. Né? Acho assim, a partir do momento que você conseguiu comprar uma guitarra nível A, fica com ela, cara, né? Às vezes eu vejo a galera, pô, eu tenho uma Fender American Standard, uma Tele, queria vender para comprar uma Veritas. Não faz isso, cara, não faz isso. Você tem uma Tele American Standard, essa é uma guitarra que vai te acompanhar a vida toda, não vende nunca, né? E se você já conseguiu comprar um instrumento bem feito, um instrumento assim, legal, não vende. Mas, aí depois eu comprei, né, a SG. Mas voltando à história do Emerson, estúdio é equipamento, estúdio é timbre. Aí meu pai também me deu uma graninha para mobiliar um apartamento aqui no Rio, comprar uma geladeira, comprar uma cama. Meu apartamento parecia um hospital, gente, todo branco. E uma graninha para comprar um carro. Carro calma, né? Um carro velho. Mas estúdio, equipamento, estúdio. Aí eu falei, pai, eu posso comprar um carro mais velho? E porque aí meu pai falou, cara, vai fundo, gostei do raciocínio. Aí eu peguei a grana, comprei um Marshall JMP1, comprei um efeito, comprei um violão de aço e mostrando pro cara ali, ó, bicho, tô vindo. Aí começou, né, o Emerson começou a dar 9 faixas pro Serginho, uma pra mim. E eu comecei a vir, né, o 4x1 fazendo a adoração moderna, né, hoje todo mundo chama de worship, né, e o Emerson gostando e eu amando, né, fazer. Eu me apaixonei pelo estúdio, falei, é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu comecei a fazer o Serginho 8, eu 2, Serginho 7, eu 3. Daqui a pouco chegou uma hora que eu estava fazendo todas, né? E o Serginho, claro, continuou trabalhando do lado de lá, mas o 4x1 acabou ficando um time de gravação, né? E assim, cara, de 2004 até, sei lá, por 10 anos a gente gravou todo mundo mesmo. A gente gravou não só a Fernanda, que foi uma pessoa que abriu as portas pra gente, mas todo mundo que você puder imaginar, a gente participou lá dos CDs, né? E virou um time de criação que você não tem ideia, né? Um começa a fazer um som de lá, e o outro já ataca daqui, e quando aperta para gravar, todo mundo grava de primeira. Quem lembra daquele DVD Apenas um Toque, da Fernanda Brum? Você acredita se eu te disser que aquele DVD não tem overdub? Aquilo lá é o que aconteceu no dia, não tem dobra, não tem nada. A única coisa que tem é a edição de voz e um back, uma soma de back. Mas batera, baixo, guitarra e teclado é do dia, é da hora. Dá até para ouvir uns errinhos lá, tem band que passa, tem... a gente estava começando, né? Eu estava muito começando, mas nosso esquema era, bicho, criar junto, criar rápido e gravar, né? Então a gente realmente gravou muita gente. Acho que é isso. Vamos para a segunda parte aqui. Vamos falar agora então de timbre, né, cara? Vamos falar dessa atual. Gosto de... Cara, funcionou, tá tudo... Eu usei Line 6 Pod por anos, né? Eu tive umas 3 versões, sempre o REC. Usei o Marshall JMP1 com aquela saída de linha que ele tem, que eu amava, né? Uns discos que eu fiz com esse Marshall foi o CD Profetizando as Nações, da Fernanda, foi o CD Casa de Davi, Casa de Oração, do Kleber. Vocês lembram dessas músicas? O melhor de 10 anos. Então, esse aí é o 4x1. As músicas mais legais desse disco é o 4x1. E Marshall JMP1, saída de linha, solo, ali lindo. O efeito era ou um Rocktron Intellifax ou um Marshall. Qual era aquele efeito da Marshall que era casado com o JMP1? JFX1. Bicho, maravilhoso. Essa gravação com o Kleber, cara, vocês querem ouvir essas histórias de gravação? É interessante? Eu falo pra caramba, gente. Essa gravação do Kleber eu tenho um carinho enorme, assim, porque começava cedinho, o Kleber gosta, né, de trabalhar cedo,
A gente chegava no estúdio do Kleber, no estúdio que o Kleber tinha ali na Avenida das Américas, tinha um pãozinho na chapa ali, um cafezinho, a gente começava com um devocional, o Kleber abria a Bíblia, o Emerson falava um texto, o coração dele, aí o Kleber pegava um violão, começava a tocar assim, alegrar, tocava um violão assim mesmo, e o Bessa já saía dali, ia para a bateria, começava a acompanhar, e o Emerson já ia começando a fazer o timbre do teclado, eu ia para a guitarra, daqui a pouco estava todo mundo feliz com o que estava rolando, e alguém só falava, bicho, grava, o técnico de som estava ali preparado, né? E, cara, a música simplesmente, ela nascia assim, da forma mais natural que você puder imaginar. E essa música em especial, a voz que foi pro CD é a voz do Dia, é a voz guia. Vocês acreditam nisso? É uma voz gravada num Shure assim, tipo esse, um SM58. Dá pra ouvir o clique. Depois vai lá no Spotify, ouve essa música. Se você botar um ouvido assim, você vai ouvir o clique vazando pela voz do Kleber, porque ele estava na técnica, ao meu lado, ao lado do Emerson, do Salles, e o Bessa lá no outro aquário, todo mundo tocando junto, bicho. E aí beleza, terminava, beleza, é isso. Aí eu fazia uma dobra ou duas ali já na hora, que o mais legal é isso, né? E o solo também foi na hora. Esse solo foi de prima. Eu tenho alguns solos que eu fiz de prima em estúdio, assim, que eu guardo uma caixinha assim no coração, né? Esse foi um que no final da música tem um solo. Você sabe a música que eu tô falando? Pô, fala aí, bicho. Vou te ver, Leandrinho. Essa música foi de prima. Eu só lembro de fazer ela e no final um bendizão lá em cima. Acabou, os caras estavam em cima. Já viu um montinho? Aqui, um em cima do outro. Assim. Tem uma outra história legal que o Emerson e a Fernanda. Lá vai a história. Eu emendo uma história na outra e não falo o que eu vim aqui para falar. Bom, essa história eu vou deixar para lá. Vamos lá. Vamos falar do que... Vamos falar do que importa. Bom, eu queria falar de cadeia de sinal, né? Falar um pouquinho das minhas escolhas e terminar falando de opções, dicas que eu queria dar para vocês. Cara, eu não tenho grana, mas eu quero essa sonoridade. Eu vou dar uma ou duas dicas. Fechado? Então estamos na segunda etapa agora. Meu conceito é afinador. O meu afinador é o Boss TU2 e ele já é buffer, né? Todo Boss é buffer, né? Não é true bypass. Então eu não gosto de começar com um buffer porque na minha cabeça um buffer logo depois do outro. A galera sempre me pergunta por isso, né? Tudo bem que o buffer do Boss é só para ele, né? Um buffer como o buffer que eu uso no meio da minha pedaleira, ele realmente é para ser um buffer de cadeia de sinal, mas sei lá, eu tenho umas coisas assim meio psicológicas. Quem é assim, galera? Eu sou meio sistemático, sabe? Então, enfim, eu começo com o Boss e aí eu faço... o primeiro pedal é um compressor, é o SP Compressor, da Exotic. Eu adoro ele porque ele tem três níveis de compressão, de uma suave, de uma média, que é exatamente o que eu estou usando, a compressão média. O compressor não está necessariamente me dando volume. Se eu tirar... Cara, o compressor está dando muito volume. Gente, mas cara, tá no meio. O compressor não está dando volume nenhum. Tudo bem. Mas, cara, compressor é vida, né? Pro single é sempre com compressor. Mas aqui agora ele está na compressão média. Eu troquei as chaves lá embaixo, eu botei o ataque no máximo. Eu gosto do atrasozinho que o ataque dá. E o principal desse pedal, ele tem blend, né? Ele é paralelo, então você tem o som do limpo e você vai mixa com o som comprimido, né? Então, o som começa assim. Tá na média. Às vezes eu quero que amasse menos, aí eu boto na mínima e para tocar com drive, para uma coisa cheia. Às vezes eu quero sentir mesmo aquele som comprimido, eu boto no máximo. Eu uso demais esse pedal. É um sobrevivente, já rodou muito, né? Dele, eu passo pro essa paixão minha agora, que tem um equalizador no início,
que é da Source Audio, Programmable EQ, né? Ele tem... O que esse pedal faz? Ele é um booster também, ele tem 12 dB de boost, e ele é um equalizador que salva 4 cenas de equalização, né? Então, cara, às vezes você toca na igreja ou toca numa banda e você usa mais uma guitarra, tipo eu no 4x1 com SG, né? Mas quando você está no estúdio, tem hora que você está na Strato, depois você está na Les Paul. Cara, da Strato para Les Paul caramba, é muito longe a resposta de grave, o volume da guitarra. Bicho, esse pedal se tornou assim... Eu não uso ele para descaracterizar guitarra nenhuma. Eu só uso, por exemplo, eu estou numa Les Paul, com aquele sinalzão. Aí eu vou usar uma tele, volume baixinho, aí eu uso ele para dar um pouco mais de volume ali no início, né? Ou se eu estou com uma Strato, magrinha, quero usar essa posição aqui, que é a posição 2 da Strato, que eu amo. Principalmente se eu estou na Strato Maple, né? Ela tem um captador fraquinho, bicho, o volume vai lá no chão e ela fica magra, né? Toda Strato é magra. Mas, cara, as magras são bonitas também, né? Toda guitarra é bonita, né? A Les Paul, que é fortinha, eu amo todas, tá, galera? Não tenho preconceito. E a Strato é magra. Aí eu jogo, o que eu faço? Faço uma cena aqui. Primeiro, a primeira cena, ela tem só volume. Um boost lindo, transparente. Beleza. A segunda cena é o que eu falei. Se eu tô numa Strato, eu quero grave, né? Então eu tô sem ele. Aí veio, né? Isso aqui é lindo. Às vezes há um amp fraquinho, né? Um amp... Aqui as escolhas hoje, os amps são aqui da Made. Tem um Vox aqui, que deve ser um AC15, e tem esse Black Star aqui, que o Bruno me falou que é um Blues Junior, né? Você pega um Blues Junior que não tem grave, eu acho que é falante de 10, não sei dizer agora, você bota você bota um 150 ali, um 120, pô, vai parecer que você está com a caixa 4 de 12, isso é um equalizador, né? E as outras cenas, a próxima, ela tem menos grave. Quase imperceptível, mas, cara, faz diferença. Às vezes você tá com a Les Paul, ela toda exagerada, né? E você quer segurar um pouquinho aquele grave. E a última cena tem um boost de agudo, né? Perdão. Vou desligar. Vou ligar. Cara, então esse pedal acabou se tornando uma paixão, assim, porque te dá o volume quando você precisa, te dá a equalização quando você precisa. Vamos voltar então, compressão, um compressor low budget aí, um compressor para você começar e mandar super bem. A minha indicação, cara, Boss CS3, você vai comprar ele por um preço justo, esse dólar aí que ninguém merece, né, Bruno da mídia, ninguém merece esse dólar, né, velho? E, pô, você vai comprar um Boss CS3 e vai ser feliz para sempre. É um pedal maravilhoso, um pedal clássico, né? Clássico. E seria a minha indicação. Até se você tiver sem grana, vai lá no Mercado Livre, joga lá um Boss usado. Pô, sei lá, quanto que tá um CS3 usado, galera? 280. Tá bom? A minha dica pro equalizador low budget o Boss EQ7, né? Que eu já tive, inclusive, que na verdade é a arma secreta do Tom Bukovac. Quem já ouviu falar esse nome? Tom Bukovac? Tom Bukovac é o rei, né? Você falou em Nashville, pra mim esse é o rei. Simplesmente o cara Turbo Show, né? E vocês sabem que o Keith Urban é o cara que toca muito fã. Dan Huff, quem já ouviu falar em Dan Huff? Pô, esse aí é o rei, esse é o rei maior. Eu já estou falando o ouro, né? Esses dois aí. O Dan Huff tinha uma banda, ele gravou, né, na década de 80 e 90, Michael Jackson, todo mundo que você imaginar. Ele montou uma banda com o irmão dele, que é batera, David Huff.
E a banda se chama Giant, você tem que ouvir, você tem que conhecer, porque é hard rock assim, no topo, que era o que eu amava, né? Quando eu vim pro Rio, era o que eu mais ouvia, né? Whitesnake, Giant, Petra. Quem ouviu Petra, gente? Pô, Petra é minha banda do coração, né? Petra eu cheguei a mandar carta pros caras quando eu era moleque. Os caras responderam, autografado, Petra! E Resgate, né? Era minha praia, assim, eu amava. Resgate sempre foi minha banda do coração aqui no Brasil, né? Então essa era a minha área. Me perdi no que eu estava falando antes das referências. Sim, do equalizador. O tom, a arma secreta do Tom Bukovac, ele faz, ele dá um boost de médio em 1500 Hz, né, 1K e meio, para solo. Ele falou isso já na internet. Quando ele vai solar, ele não bota um boost. Ele não bota um booster de volume. É um booster de médio. Que na verdade toda guitarra, o sweet spot é médio, né? Você está mixando uma música e usando um equalizador. Você mexe aqui no meio, vai mexer, vai descaracterizar. Mas você chega perto de 1000 Hz, cara, você fala assim, meu Deus, parece que ficou mais forte a equalização aqui. De 1 a 2, assim, é a guitarra. A guitarra é isso. Se você não gosta de médio, você tem que mudar de instrumento. Né? E essa é a arma secreta do Tom Bukovac. Então, Programmable EQ da Source Audio. E aí, vocês sabem, drive eu gosto de pensar em estágios. Sempre falo isso, sempre falei. O meu primeiro estágio é o JHS Morning Glory, né? Cara, aqui eu já tô feliz, dá pra cobrir um disco inteiro só com esse pedal aqui, né? Porque ele, ao mesmo tempo que eu acho ele transparente, tem gente que não acha, eu acho, e ele pra mim é o transparente que eu gosto, né? Ao mesmo tempo que ele é transparente, cara, você sobe o drive dele, cara, meu Deus, é muito bom. Tem drive que é só ele, né? Mas eu sempre uso ele com drive menos, agudo menos, e ele é o meu primeiro estágio. Minha sugestão de primeiro estágio, para quem não tem grana, para quem não estou ganhando nada da Fire para falar isso, é um primeiro estágio assim, campeãozaço. Segundo estágio, quem arrisca dizer qual é o meu segundo estágio? Aí, valeu, gente. Cara, Tube Screamer, né, cara? O Green Rhino é um Tube Screamer, né? Não, mas é o Green, cara, é o Green Rhino da Way Huge. Porque ele é um Tube Screamer, a alma dele é um Tube Screamer. Ele foi feito para ser um Tube Screamer com duas coisinhas que faltam no Tube Screamer, que é um controle de grave e uma curva de médio, né? Então ele tem um boost em Hertz, que é o punch, né, do pedal, e ele tem uma curva de média, é o contour, né, que a gente fala, ele deixa o médio mais assim, ou ele deixa o médio mais flat. Cara, eu amo. É o meu som, né? Sempre foi. Meu primeiro pedal de drive foi o TS7. Então, tem o 7 ou 9? Tem o primeiro, está comigo, né? Emanuel, Deus conosco. Cara, aqui é o meu som, né, cara? De tudo que eu já fiz na vida, né? Vida. Aqui, se eu precisar de grave, eu tenho nele mesmo, não precisa botar em equalizador nenhum. E, cara, o meu jeito de tocar é esse mesmo, eu gosto de bater corda cheia. Eu tenho um material que eu sempre mostro mais pra galera lá da igreja, nos masterclasses que eu faço lá, que são chaves, posições mais coerentes, que funcionam mais para essa pegada de worship, de adoração moderna. Vocês teriam interesse nesse material? Sim, sim. Por exemplo, na chave de Mi, né? Vou abaixar um pouquinho, né?
Pelo amor de Deus, gente. Sabe, o Bessa sempre falava o seguinte, que quando o Rode passava na frente do meu amp, pingava uma gota de sangue aqui no lado, assim. É sempre pilha, né? Então, numa tonalidade de Mi, as minhas chaves vão sempre ser o máximo de corda solta possível, né? Então, todo mundo está conseguindo ver a guitarra aqui? Se a galera quiser, acho que dá para ver melhor daqui, não sei. Mas Mi eu faço assim, Mi, faço sustenido. Ou se eu não quero o bordão, eu faço aqui a quinta tônica, né? O Sol sustenido eu faço assim, Sol sustenido menor. Ou se for o 1 com baixo no 3, eu faço assim. Tá? Isso aqui, ó, tá repreendido em nome de Jesus. Isso aqui, tá? Deixa suar lá embaixo, deixa suar, tá? O Lá, eu já tô no Lá aqui, ó, do lado, ó. Já tá no lado. Essa música que eu toquei no começo, olha quanta corda solta, né? Aí depois, no B da música, é mais ainda. Aleluia! Enfim, então eu estava aqui no 3, Lá, Si, Dó sustenido, aí 5 com baixo no 3. Aqui pode, cara, se quiser ganhar tempo, dá uma abafadinha no Ré, né? E quiser subir, né? Aí Deus vai te dando, Deus vai revelando. Mas, cara, é isso, então. Se eu tô em Sol, Dó, Ré, Mi, Dó, tá? Fá, sim, nunca, never. Se eu tô em Dó eu faço Dó, Ré, Dó com Mi, Fá ou Fá, Sol, Lá, Sol com 3 e Dó. Cara, depois me escreve lá, eu tenho um PDF pronto, quem tiver interesse. Mas o conceito atrás é corda solta, uma sonoridade meio de violão, assim, sabe? E os acordes fora daqui, capo, sabe? Uma vez eu vi o Marquinhos Salles falando que o mesmo cara que criou o capo deve ter sido o cara que criou o arco, é um gênio. É um gênio. Às vezes eu tô até no Dó, mas eu quero outra sonoridade. Cara, bota o capo 5 aqui, toca como se fosse Sol. Às vezes a gente não sabe por que a gente não tá soando gringo, né? O capo tá aí, cara, vai ver os gringos tocarem. Tem gringo que toca com o capo o show inteiro, né? Eu fui ver o Passion lá em São Paulo, nas 2 vezes que eles vieram, eu fui assistir. E eu sou fã do guitarrista do Chris Tomlin, né? Um cara chamado Daniel Carlson. Sou fã, assim, pra mim ele, o Nigel, são os pais, o James Duke, né? Vocês conhecem esses nomes aí? E o Daniel Carlson, cara, meu amigo, capo o show todo. Capo, quando ele não tá no capo, você fala, cara, é uma exceção, porque o cara tá... Gringo é só assim, né? Gringo no violão, e aí a galera chega na igreja e já mete lá um pestanão. Né? Cara, tá repreendido toda a pestana, gente. A menos que você toque choro, claro, cara, né? Estamos falando aqui do nosso gênero, né? Da nossa praia, mas o capo é vida. Então, segundo estágio. Cara, eu tirei o pedal de terceiro estágio da pedaleira, tá? Ela estava usando cada vez menos e ocupando espaço. Eu coloquei um terceiro estágio de outra natureza, que é o Superbolt. Quem conhece o Superbolt aí, galera? Como se fosse um... Ele fala que ele é um amp supro, né? Eu nunca tive, nunca testei, mas meu ouvido percebe que ele tem uma clipagem completamente diferente, parece um fuzz. E, pô, para um drive, cara, ele é animal. Realmente o bicho é terrível.
Gostaram? Mas ele acaba que ele funciona muito bem como primeiro estágio, muito bem como segundo. Você sobe, ele vai contigo, é um pedal bem legal. Essa é a série 1 também da JHS. Mas, vamos lá, low budget, cara, de drive. Cara, não tem como fugir, compra um Tube Screamer usado, compra um Tube Screamer, não roda, né? Quanto que é um Tube Screamer usado? Sei lá. Tá aí, cara, vai fundo. Esse é um pedal, tem uma história legal, mais uma história. Oh, Jesus amado, contador de história, né? Pescador, eu não pesco não, gente. A gente estava tocando em alguma igreja de São Gonçalo e o Hold fez aquele presente. O que ele fez? Ligou antes, queimou tudo. Ligou o amp. Tu tava nesse dia, Joãozinho? Queimou o amp, queimou o board, né? Queimou tudo. Eu só fiquei com essa guitarra. Aí eu falei, obrigado, Deus te abençoe, garoto. E aí foi por tudo ou nada. Queimou o Fender Twin, que era o que eu tava usando no final da banda. Sabe, cara? Gente, aí fui por tudo ou nada. Olhei lá na igreja, tinha um Fender Transistor. Falei, cara, empresta aí, mano, e tal. E o guitarra da igreja tinha uma GT100, que é uma pedaleira maravilhosa. Meu amigo sentou com a Boss, eu sei onde eu uso desde sempre, né? Ali naquele estágio já o meu reverb já tinha sido o RV5, que foi o reverb que eu mais usei nos discos da banda, né? E o RV5, função modulate, né? É o pai do Strymon, né? Quem acha que o Strymon enfim, é o Messias, não é, né? O pai. Então eu falei, cara, tô na Boss, tô tranquilo. Desci, abaixei e falei, Boss tem compressor? Boss tem compressor bom? Pum, achei ali o compressor na hora. Falei, tá lindo. Vamos lá pro final. Boss tem um delay analógico, um delay mais filtrado, mais velado? Tem, fiz o delay. Até com um pouquinho de modulação, já tava me sentindo já. Boss tem reverb? Já fui atrás do modulate. Tava lá na GT100. Eu olho na pedaleira do cara, o que tava lá no cantinho? Ibanez Tube Screamer. Aí eu falei, pô, Jesus, o socorro veio, né? Botei o drive, cara, o som ficou maravilhoso. No final do culto, o dono da pedaleira vem falando, ninguém mexe, salva esse time, salva isso. E a gente também tem que ter uma consciência de que, cara, o time começa nas bases que eu falei antes e o time começa na sua mão, né, cara? Quem não tem a importância com o timbre, ele vai ter a pedaleira mais cara do mundo e ele não vai soar bem. Você tem que ter paixão por isso, né? Você tem a questão da compressão que eu falei, do carinho, de como colocar as notas, né? Mas é isso. Então o terceiro estágio saiu da pedaleira. Quando eu preciso, eu uso dois aqui da M5. O M5 é vida, né? M5 é vida, M9, M13. Cara, Line 6 é vida, sabe, cara? Também é uma marca que eu uso assim há milênios, né? Então eu uso duas distorções aqui da M5. Eu uso o RAT, né? Fica aberto demais, tá sobrando tudo, mas dá pra ter uma ideia. E eu uso o Tube Drive, né? Que é o pedal do Eric Johnson, né? Então, às vezes, você colocou uma base, né? Colocou uma guitarra rítmica com drive, com green, e aí você vai fazer uma ponta, você quer um pouquinho mais de distorção, ou até vai fazer um solo, é pra cá que eu vou. Enfim, e daqui que tá. Tá bom? Então, o terceiro estágio tá fora aqui hoje. Uma opção barata para ele é um outro pedal da Fire, mas agora um laranja. Eu não vou saber dizer o nome dele, mas Distortion Ultimate Distortion, tá? Ele é laranja e, pô, é um super terceiro estágio. Tem um pouquinho mais de grana? Compra um RAT, cara, um RAT usado. Eu já usei o RAT muito, eu tinha o RAT Vintage, né? O grandão. Mais uma besteira, vendi, né? Mas o RAT, eu até montei uma pedaleira pequena, vocês viram a foto lá? E o RAT tá lá, que nem é meu, é do meu cunhado.
Eu falei, traz pra cá. E tá lindo, tá lindo. O Ratchet é vida. Você tem distorção, você tem toneladas de distorção e você tem uma equalização que é maravilhosa. É aquela equalização que é toda aberta, né? E você vai abaixando, ela vai tirando. É um outro... Quem já usou o Ratchet aí sabe o que eu tô falando, né? Então o Ratchet é vida. Então, é exatamente ele que eu uso aqui na M5 ou o Tube Driver. Mas isso é terceiro estágio, tá? Então, continuando aqui. Eu saio daqui, eu saio do terceiro estágio, eu entro no booster, tá? Agora é um outro tipo de booster. Ele é punch, ele é talvez esquentar o amp, já estourar o amp, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Vocês entendem disso? Quando você tem um amp, o amp tem uma coisa chamada headroom, né? Que é o quanto de som limpo que ele consegue aguentar. Você vai aumentando ele está limpo, até uma hora que ele começa a dar um drive dele. E se o seu amp é valvulado, aí você vai ver o que é bom mesmo, né? Você vai ver o que é, você vai ver a pressão que é. E alguns amps têm mais headroom, por exemplo, o Fender Twin, que você já está no volume 5, no volume 6 ele está limpo ainda, você já está surdo e ele não distorceu ainda. E você tem amps com pouco headroom, você tem o AC30, que você está no 3 e pouco, ele já começa, por isso que ele é lindo, né? Quem gosta de Vox aí, galera? Mas não é que a Fender não tem, você usa o Fender Bassman, o Fender Bassman é igual um Vox, né? Você vai aumentando, ele vai distorcendo. A minha dupla dos sons que eu uso lá na igreja, por sinal, é um AC15, aliás, comprado aqui na Made, é o Handwired, que é o AC15 atual, é o melhor AC15 atual que tem, tá? Se você não puder comprar, achar um inglês, né? Que não faz mais, compra o Handwired que você vai ser feliz, tá? Então, o meu estéreo lá na igreja é um AC15 e do outro lado um Bassman, cara. Bicho, não tem como dizer pra vocês a felicidade que é. E a guitarra fica estéreo, né, no fone. A gente usa lá o mixer. Quem for guitarrista e quiser ir lá pra igreja, cara, só somar com a gente lá. Vou roubar aí alguns de vocês. Tô brincando, fica lá ajudando lá o pastor de vocês. Não, falando sério agora, eu sei o que quer liderar o Ministério de Música. Fica lá ajudando, galera, cada um na sua e somando. Bom, vamos lá, então. O booster no início, ele é para isso, tá? Para dar esquentar o win do amp, né? Para mexer com o headroom do amp. Na verdade, o que eu mais gosto de fazer quando eu quero distorcer o amp, o pedal que eu acho que fica melhor para isso, é o Morning Glory, cara. Quem já usou o Morning Glory volume máximo aqui? Cara, meu amigo, bota ele no volume máximo no teu amp valvulado aí, a ponto de distorcer. Cara, você não precisa de mais nada. É a coisa mais quente que você vai ouvir na sua vida. Então é o que eu mais gosto. O SP Compressor fica bom também, no máximo fazendo isso. O Source Out também fica bom. Agora, quando eu passo dos drives, o boost está para outra finalidade. Ele está para volume. Aí eu quero volume. Eu não quero drive, eu não quero esquentar o amp, eu quero aumentar o volume. E aí eu uso geralmente para quando eu estou ao vivo, quando eu quero fazer o solo. E eu usei booster assim no 4x1 a vida toda, né? É como eu quero dar trabalho pro cara da mesa. Minha guitarra já está no volume certo lá. E qualquer frase que eu quiser fazer, que eu queira que se sobressaia, eu mesmo projeto ela, né? Então, por exemplo, eu tô fazendo Quer dizer, eu tô precisando do técnico Não, eu tô me mixando. Eu não falei lá no começo que o 4x1 conseguia fazer isso? É a felicidade do técnico, né? Boost, então, pra mim, depois, é volume. Pergunta do milhão. Se eu tiver um booster antes do meu drive, o que vai acontecer com o drive? Pergunta do milhão. Tá aí. Show de bola. Ele vai aumentar o ganho do drive, né? E ele tem essa função. Você sabe que o Tim Pierce, quem acompanha o Tim Pierce aí? Ele é outro herói, né? Lá de Los Angeles, maior ficha técnica do universo, né? Ele também está entre os meus guitarristas favoritos e ele usa um amp com headroom baixo, que é um device
by 13, 23. É um amp assim que no 3 já está com drive. Ele quer mais drive, ele usa um microamp, exatamente esse booster aqui. Na verdade ele usa o MXR da Custom Audio, sabe aquele booster que é preto? E esse aqui também é animal para fazer isso. Cara, eu vou fazer para mostrar para vocês, né? Desliguei tudo, tá? Só tô aqui com nem compressor. Cara, vamos afinar, né, gente? Jesus! Alguém aguenta uma guitarra desafinada, gente? Pô, vocês aguentam, cara? Pô, não dá. Não dá, dá uma gastrite. Esses dois amplos, eles distorcem naturalmente. Vai ficar um pouco alto agora, mas é rapidinho, só para vocês. Joguei o MXR lá no 3 da tarde, tá? Quase no máximo. Tá? É exatamente isso que o Tim Pierce faz. Ele está no clean. Ele não coloca... Ele puxa. O que você fez? Você pegou o impóvola de jogou. Cara, que você não precisa. Quem a JHS, a JHS? O cara, né, o criador da JHS, ele tem um vlog agora. Ele fala sobre delay, fala sobre pedal. Ele tem um vlog só sobre booster. Fala, Pedro, quem já viu esse vlog sobre booster? Aí, galera, vai lá, cara, o YouTube é de graça, hein? Vocês vai pra cima, bicho, informação é tudo. Essa é a era da informação, né? E aí o Josh, ele fala todos os boosts, ele te mostra cada um para que serve. E, cara, na verdade você fica maluco com isso, que você quer jogar todos os pedais de drive fora. Cara, que drive é mais legal que esse? Só para vocês verem, eu vou colocar aquele meu primeiro lá, né? Compressor e Morning Glory. Vamos comparar? Tirei o compressor, volta o booster. Mexendo com o amp. O que vocês preferiram, gente? Pô, covardia, né? Covardia. E é exatamente isso que o Tim Pierce faz. Eu sempre fui aficionado, né, por, cara, colocar o ouvido na caixa, no fone e falar, bicho, o que tem no som desse cara, bicho? O Luke é o maior pra mim, né, a minha maior influência, o Luke do Toto. É a única banda que eu tenho, já tinha todos os álbuns físicos, né, e é um cara assim que ele nunca foi de mostrar, de querer exibir técnica. Ele sempre foi um cara de servir a música, né? Tanto no Toto quanto nas músicas que ele gravou. Quem sabe que o Luke que gravou Beat It, do Michael Jackson, quem sabe disso? Sabia que aquela guitarra... É o Luke. O solo dessa música é o Ed Van Halen, mas toda a base é o Luke. Human Nature, né? Why? É o Luke naquela guitarra clean. Que clean é aquele, gente? Que clean é aquele? Aquela extrato com compressor, com chorus, com detune. Pô, velho, aquele time ali, meu amigo, é a posição 4 aqui, talvez seja a posição 4 mais linda de todos os tempos, né? Só aquela e Eric Johnson, assim. E o Luke, pra mim, é o maior. E a minha paixão, o que tem nesse som, bicho? Uma coisa que tem no som dele que tu já fica pirado é delay ping-pong, né? É um delay passeando, assim. A guitarra para e fica uma coisa rodando lá. Que mais? Tem chorus, tem... Bicho, que distorção é essa? O cara já usou Custom Audio, Soldano, Mesa Bug, agora tá na Bogner. E eu sempre fui chato com isso, cara. Sempre fiquei... O Bob Hartman, né, cara? Petra tem um disco chamado Beyond Belief. Beyond Belief, né? Que tem um som de clean, cara. Esse disco é produzido por 2 irmãos de sobrenome Elefante. John e Dino Elefante, né?
O John Elefante já foi vocalista de uma banda chamada Kansas. Quem já ouviu essa banda? Kansas, né? I close my eyes only for a moment. Bandaça, só descasso de rock. E o John Elefante já foi vocalista do Kansas. Aí ele e o irmão dele abriram um estúdio e começaram a produzir bandas. Eles produziram os discos do Petra, os discos mais irados do Petra, né? Beyond Belief, Unseen Power. E, cara, o som de guitarra, meu amigo, é de chorar, E eu lá, moleque, que é isso, bicho? Tem essa música, Beyond Belief, né? Beyond Belief. O som de clean, de drive, de tudo, é maravilhoso. Claro que soa anos 80, né? Como é que é a sonoridade de anos 80? Sem grave nenhum, agudo pra caramba, volume baixo. Mas era o som da época, né? A questão é que era maravilhoso. Então, com isso acaba o início, né? A parte de sinal e de clipagem, tá? Então eu vou voltar aqui para um som básico. Que horas são aí? 8h30. Caraca, 1h já. Falo demais, bicho. Jesus. Beleza. Indo mais rápido agora aqui, então. Aí eu passo para um buffer, tá? Que é o JHS Little Black Buffer, que para mim é importante, tem muito pedal aqui dentro. Se eu tirar o buffer e fizer um comparativo assim, plugo só a guitarra no amp, depois eu plugo aqui na pedaleira, tudo desligado, e tocar, você vai perceber que o volume abaixa muito, né? O buffer faz exatamente isso, é um pré que aumenta o teu som e dá um pouquinho de agudo. Tem gente que não gosta desse agudo. Eu não me importo com esse agudo, ele realmente fica agudinho. E eu gosto. Eu prefiro a minha guitarra aguda do que velada. Não suporto guitarra com sinusite, guitarra gripada, guitarra precisando de sorine. Não é minha praia. Eu prefiro errar no mais agudo do que ter uma guitarra velada que não corta mix, que ninguém ouve, né? Então eu não me incomodo, mas buffer. Saiu dele, entra no volume, que é o Goodrich, né? É um pedal que... Acho que ele foi feito para guitarrista de steel, né? Então ele tem um profile bem grande, levinho, não prende nem nada. E é o meu já troquei potenciômetro, já troquei corda, mas é o meu pedal favorito. Saio dele, aí eu entro em filtro, modulação, delay e reverb, né? Aí eu entro na M5, vocês já me viram testar a M5. Para que eu uso a M5? Tudo. Eu uso tudo dela. Eu uso, cara, a compressão dela é maravilhoso, o equalizador dela é maravilhoso, os drives são maravilhosos. Eu uso especialmente para modulação, né? Para coros, para tension, né? Algumas modulações aqui na minha M5. O vibratão. Vibrato é vida. Rotary, né? É legal que cada timbre te chama para uma linguagem, né? Aqui já chamou uma coisa meio hit sambora, né? Umas coisas assim, daquela... And I will love you, baby. Cara, se você quer gravar no estúdio, você tem que conhecer todas as baladas do mundo, né? Love songs are back again. Você tem que ouvir Paradiso. Você quer ganhar grana com gravação, você tem que ir pra Celine Dion lá de cabeça, tem que fazer o solo de prima. Esse solo, se bobear, eu faço de prima, porque eu ouvi tanto. Quem gravou esse solo? Quem? Dan Huff. Acabei de falar dele. A história do cara aí eu parei na história dele com o Giant, né? Cara, ouve Giant, pelo amor de Deus, faz esse favor pra você, né? Aí o Dan Huff começou a produzir. Ele é natural de Nashville, mas toca hard rock, né? Foi pra LA, fez a vida lá, gravou tudo e todos, né? E aí ele volta
Aí gravou pro Quincy Jones, para David Foster, para os maiores produtores musicais. Aí ele volta para Nashville para produzir a Faith Hill, que estourou na mão dele, né? Quando que o produtor musical fica rico? Quando o álbum estoura, né? O guitarrista, ele não é tão sazonal, porque o produtor gosta dele, ele vai chamar se o produtor gostou de você, você vai trabalhar para aquele produtor por anos. E já o produtor, a gravadora pode até gostar dele, mas se o álbum não vender, ela vai ter a tendência de querer trabalhar com o produtor que produziu o álbum que vendeu. O mercado é meio assim, é tensa a coisa, né? E aí ele foi para Faith Hill, depois da Faith Hill ele pegou todo mundo, ele revolucionou Nashville, né? Que era uma coisa muito local, muito country raiz. Aí ele começou a produzir Keith Urban, Rascal Flatts, que é outra banda, né? Que você tem que ouvir. A ficha técnica do Rascal Flatts é Tom Bukovac do início ao final, um solo mais lindo que o outro, tudo solo com drive de segundo estágio na Les Paul. Muita Les Paul. O Tom Bukovac ele é especial porque o cara chega em Nashville, a cidade da Telly, a cidade da Gretsch, e ele começa a usar Les Paul. Então ele também fez parte dessa revolução assim, que o Dan Huff trouxe para lá. Eu não conhecia Nashville quando eu cheguei no Rio, né? Quem me mostrou Nashville? O meu amigo querido André Santos. Quem lembra do André Santos tocando com o Kleber Lucas? Cara enorme, né? É meu amigo querido do coração, e ele chegou pra mim. Quando eu cheguei no Rio, foi o primeiro guitarrista que foi meu parceiro, assim, né? E ele lá em casa falando: cara, tu conhece a galera de Nashville, bicho? Eu falei: não, cara. Caraca, bicho, eu ouvi isso. Ele me mostrou Rascal Flatts, Keith Urban, então eu sou grato eternamente, porque isso aí influenciou radicalmente o meu jeito de tocar. Sabe aquele guitarrista que você gosta muito e parece que é você tocando? Hoje eu ouço assim Michael Thompson. Michael Thompson é outro que está no meu top 5, né? Vocês sabem qual é o meu top 5? Pô, então anota aí para vocês levarem, né? É o Luke, em primeiro lugar, Steve Lukather, assim, o rei, pai, o Dan Huff, que é um filhote do Luke, né? Se inspirou muito nele. Os dois tocam parecidos, só que o Dan Huff é mais técnico, né? Cara, o Dan Huff palhetando é a coisa mais limpa que você vai ver na vida, né? Michael Thompson é o que eu ia falar agora, que é outro cara de LA. Vocês têm que assistir o episódio. Quem já viu aquele programa que é o Tim Pierce e o Pete Torn? Eles entrevistam as guitarras. Eles já até entrevistaram o Matheus Azzato, vocês já viram? Que é outro queridaço, né? Lindão, toca demais, violento. Depois eu vou falar uma história minha com ele. Ó a história, ó o pescador aí. Não vou falar nada, não tem tempo de falar mais nada. Então, Michael Thompson. Vocês têm que ver o episódio do Tim Pierce e o Pete Torn entrevistando o Michael Thompson, porque ele abre o segredo. O clean dele, a galera chama de o clean de $1 milhão, né? Porque o que ele ganhou de dinheiro com esse clean, simplesmente é o cara que gravou Celine Dion, né? You were my strength when I was weak. Cara, o trabalho de guitarra dessa música, bicho, é pra dar depressão, assim, você chora, né? Do clean, do chorus, dos detalhes que ele coloca com o Rotary. Tá bom. Então, eu acabei de ficar sabendo que eu tenho 10 minutos, galera. Pô, não se faz, Bruno, isso não se faz. Reclama aí com ele, galera. Fala, pô, dá uma vaiada aí. Depois eu volto, a gente faz outro dia. Beleza. Vamos lá. Pra mim, é o clean. É um clean de extrato que ele quase que inalcançável. E é louco, né? Porque é um par de twin, o MXR, o Dynacomp, que é outro compressor low budget, maravilhoso, tá? Dynacomp. Então, o Eric Johnson e o The Edge, né, cara? Porque o The Edge, ele abriu outra porta que eu acabei me apaixonando depois de estar no Rio, que é a porta do alternativo, né? De tocar no soft rock, né? Os acordes cheios, no timbre limpo, com uma melodia, com algo que vai caracterizar, com algo que vai do gancho, né? Ele é muito bom nisso. E o The Edge é o pai de todo mundo que toca na igreja, né? Nigel Hendrix, James Duke. Vai perguntar para esses caras quem é o herói desses caras, né? Daniel Carlson. Então, esse é o meu top 5, né? Luke, Dan Huff, Tom Bukovac, Michael Thompson. Ah, não! Tira o Eric Johnson aí, pode botar o Tom Bukovac.
Tá, top 6 então. Tom Bukovac, Eric Johnson e The Edge. Tá, terminando aqui então, M5 é isso, eu parei no Rotary, mas Flanger, Phaser, Dimension, né, que é um chorus análogo. Vou tentar fazer um timbre clean de $1 milhão aqui, galera. Vamos lá, botei um compressor. Depois do compressor, vou colocar um detune Micro Pitch Shift. Pesquisem isso. O que é Micro Pitch Shifter? Michael Thompson. Depois, então, vamos por parte para vocês ouvirem todos. Compressor. Só guitarra. Detune. O que o detune faz? Ele pega o pano da tua guitarra e faz assim, ó. Ele pega o teu estéreo que estava meio 50, assim, ele joga para 200. Ele desafina cada um dos lados, né? Então ele parece um chorus, mas ele não é um chorus. Agora sim, um chorus análogo, Dimension. O timbre é esse, tá? Tudo que você bota depois disso tem que ser o final, né? A finalização. O timbre tem que estar lindo. Ali já... Posição 2, claro, né? Posição 2 é vida. Vamos colocar um ping-pong. Ping-pong é isso, tá? Cada delay está indo para uma caixa. E agora vamos botar um reverb na família do RV5, né? Do Modulate. Um hall grandão com muita modulação. Anta sou eu, tá, gente? Swell, né? Eu uso demais o pedal de volume para esse tipo de coisa, né? Cara, o produtor começa a ouvir essas baleias, baleia azul, baleia assassina, realmente é algo que ele não está esperando, né? Você bota um slide, faz uma coisa assim, ou vamos tentar fazer uma outra coisa aqui. Esse aqui é um tipo que eu amo fazer. Peraí. Ele tem a mesma filosofia. Ele tem a mesma filosofia do outro, mas ele tem uma outra finalidade, né? Esse aqui eu estou usando bastante. Ele tem essa cascata de coisa, só que eu acrescentei um que não estava antes aí. Quem é ele? A pergunta do milhão. Esse Shimmer que hipnotiza todos os guitarristas. Só o Shimmer, galera. O Shimmer, claro, tá gigante, né?
eu só tirei o chorus e o dimension, coloquei um delay, uma cauda grande, um delay tape gigantão. Esse aqui eu também faço bastante, eu já falei deles para vocês, né? É um tape meio velho, meio modulado, meio feião, né? E ele fica o tempo todo. Parece um reverb, mas não é, né? E o shimmer, esses dois é o que não estava antes, né? Aí botou o delay, botou as outras coisas e funcionou pra galera. Cara, M5, tá? Depois da M5 a H9. Na H9 eu uso algumas coisas que eu não acho a M5 tão boa. Trêmulo principalmente e shimmer. Especialmente esses dois, trêmulo, shimmer. Claro, e o Detour, né? O Micro Pitch Shifter. Qual é a marca que fez o Micro Pitch Shifter? O Micro Pitch Shifter é um preset de um equipamento chamado H3000 da Eventide, né? Então eles colocaram esse preset dentro da H9. A H9, ela realmente, por causa dessas coisas, ela é maravilhosa também. Mas o trêmulo dela, eu uso muito. O pitch, eu fico entre ela e a M5. Eu acho o pitch da M5 mais cortante, mais bonito. Mas às vezes a M5 não tem a coisa das oitavas, né? Não tem a oitava abaixo, você não consegue mixar. Ou é para cima ou é para baixo. Então, o pitch da M5 é outra coisa que eu uso demais, né? Vou mostrar para vocês rapidinho. Aqui, né? Quem está usando isso na igreja? Esse tipo de... Você bota um drive, bota um delay e você faz a intro lá. Ele dá realmente ele faz a tua guitarra cortar. Pitch da M5. A trêmulo da H9 para mim é o preferido. Eu amo trêmulo, gente. Né? Então, modulação, filtro, mas principalmente modulação está aqui nesse meio de M5 e H9. E aí eu finalizo com os dois. Qual é o meu delay? Qual é o delay que eu uso agora? DD500. Ele entrou no ringue, botou o timeline na lona. Cara, por quê? Porque a função estéreo do timeline, o timeline é estéreo, tá? Mas ele não faz ping-pong, ele não manda uma coisa para cada lado de forma independente. Ah, mas o timeline tem o dual. O dual não faz isso. O dual não é ping-pong. Quem diz que é porque ainda não ouviu. Né? Ele manda realmente um delay com duas cabeças, né? Mas os dois vão iguais para cada caixa. O timeline não é estéreo, não faz ping-pong, né? Ele é estéreo, mas não faz. Quem faz ping-pong? O Time Factor, a Eventide, o H9, o Time Factor e o DD500. Só que, cara, o DD500, o delay análogo dele, o delay de fita dele, tudo que é mais filtradinho, né? O análogo dele é isso aqui, né? Essa coisa velada, filtrada. Percebe? Tem a modulação, mas ele está um pouquinho cortado. Percebe isso? Esse delay, ou de fita ou análogo, ele está presente em todo som meu. Todo som de base que eu gravo tem esse cara junto, né? Delay com modulação. O que mais que eu uso nele aqui? O slap. Reverse da boy, gente. Vai ser feliz, reverse. Beleza digital, né? Tipo lá, nada é impossível.
legal, porque ele está com a modulação no máximo, só que a onda quase no mínimo. O Nigel Hendrix faz isso, né? Bota a modulação no máximo e a onda quase... Só para a guitarra ficar mais... É o que eu falei, a coisa do pan, né? Esse aqui tem que ser digital, porque eu quero a guitarra um sinal quase igual, né? Beleza, o Dual Stereo Ping Pong é o ping pong que eu falei para vocês, né? Ele está fazendo a mesma coisa que o Dual do Timeline fazia, que é uma figura em coxinha pontuada, a outra em quarter, né? Uma figura em coxinha pontuada, a outra em semínima, mas cada uma de um lado. DD5, cara, DD5 é vida. E aí fecha no reverb. Qual é o reverb que eu uso, galera? Big Sky, há muito tempo já. Vamos lá, para os dois últimos. Um delay low budget, que vai fazer tudo isso que eu mostrei aqui, só não vai salvar preset. Line 6 Echo Pack. Quem já teve, quem sabe qual é? Cara, barato, honesto, maravilhoso. Tem análogo, tem tape, tem digital, você filtra, tem modulação, tem é simplesmente incrível. Line 6 Echo Pack, tá? E reverb. Qual é o reverb low budget? Boss RV5. Quanto que tá o RV5 usado? Tem RV5 aqui, o RV6 na Made? Tá aí, ó, você já pode comprar o seu hoje. Aqui tá 1000. Depois fala aí se tem RV5 ou RV6. Galera, esse é o meu board. Ó, vamos combinar o seguinte, eu falei que ia ter pergunta, não deu tempo porque pescador, falo demais, tá? Vou tentar fazer a última parte aqui, vamos tentar construir uma ideia e fazer um solo juntos aqui, e aí eu vou fechar, tá bom? Depois eu faço o sorteiozinho, tá? Agora, beleza, eu tenho a ferramenta, eu tenho as bases, quer dizer, eu tenho as bases no começo, eu estudei, eu estou íntimo do braço. O que é intimidade do braço? Acho que é você conseguir fazer a tua escala maior, menor, ou a escala que você quiser, o modo que você quiser, em todo o braço, tá? Se não conseguir, se conseguir só visualizar a pentatônica aqui assim, tem que visualizar ela de forma horizontal, tem que visualizar ela no grave, no meio, na ponta. Isso aí vai te dar intimidade com o braço, para você construir um solo, construir uma ideia. Beleza, aí você está clicado, está tocando quantizado. Beleza, aí você está comprimindo naturalmente. Você tem a tua guitarra, a tua ferramenta, você tem as tuas... tudo que você precisa na mão, agora você precisa disso aqui, né? Então vamos pensar numa balada aqui. Não vou nem cantar, tá? Mas a harmonia da nossa música hoje é... Beleza? Essa é a nossa base. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou botar um drive nesse coro aí, tá? Vou ficar aqui mesmo que tá bom. Não, vou botar um drive segundo estágio. Beleza, gravei, tá gravado, já tenho a base. Fechou? Agora eu vou adicionar, para não ficar só essa base chata, né? Vou adicionar uma melodia, uma ponta, né? A primeira já foi. Fica imaginando, vocês são o Pro Tools, tá? Fica imaginando aí, a primeira já foi. 1, 2, 3 e... Ruim pra caramba no final, vamos de novo. Gostei mais, vocês gostaram mais? Esse aqui vendeu, né? Esse aqui é sucesso, é hit. Beleza, na estrofe provavelmente vamos colocar um clean, né? Vamos voltar pro Dimension, que é a paixão, né? Eu tava no coro, agora eu voltei pra estrofe. Vamos imaginar que a estrofe vai precisar de uma coisa assim, ó.
fazendo do segundo para o terceiro take, eu estou pensando em voicing. Essa é uma coisa que vocês precisam botar na cabeça. Vocês gostam de estúdio, querem gravar, voicing é tudo, tá? Tem como eu fazer um voicing bom para música se eu não estou ouvindo a voz da música? Não, né? A meu voice tem que conversar com a música, né? Então, quando o cliente me manda uma guitarra para gravar sem voz, eu quase dou um beijo nele. Eu vou fazer porque ele está com pressa, porque é um produtor amigo meu, mas quer me matar. O que vai me dar criatividade é a voz, cara, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês do que é voice. Você lembra daquela música da Fernanda, Eu Vou, né? Que é da África lá. A música, o refrão é assim, ó. Vocês já ouviram essa? Beleza. O que é voice? O que eu fiz nessa música? O coro é... O que eu fiz? Aí depois tem... Para mim, voicing é isso. É uma melodia, é um gancho, é algo talvez que conversa com a voz guia, com a voz da música e que fica, né? Quem lembra do Um Chamado? A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho quem... O que eu fiz? Não falei que fica? Pô, isso é voice, cara. É você fazer algo que... Caramba! Cara, se eu não fizesse essa frase no show, era tomate voava, gente. Era pedra. Né? Sujeito à polícia. E voicing é isso, é você botar algo que vai fazer aquela música virar um hit. Só no drive que eu estou fazendo a base, no resto eu estou pensando em voice. E cara, ao longo dos anos eu fui vendo que eu fiquei condicionado a fazer um voice que não embola com a voz. Essa é outra coisa importante. Você não pode fazer um voice que vai misturar com a voz. Eu olho as minhas guitarras, eu não penso na hora, já está na coisa de Deus na nossa vida, né? Mas eu vou olhar a minha guitarra depois que eu fiz, às vezes a gente não ouve ela, anos depois a gente vai ouvir a guitarra que a gente fez. Cara, eu vejo que o voice está no lugar certo, está no espaço, está quando a voz está respirando, está conversando, e nunca em cima, e nunca embolando, né? Até porque você quer que apareça, né? Você quer que seja algo que acrescente. E essa é voicing, pensa nisso. Eu nunca pensou dessa forma, pensa em voicing. Fechou? Beleza, então a gente está aqui, né? Agora vamos tentar botar um solo, né, bicho? Quem é guitarrista que não gosta de solar tem que mudar de instrumento, né, gente? Então tá, estamos nesse tom. Se eu tivesse mais um, dois takes, a gente dava uma melhorada. Mas eu faço um solo nessa pegada. Como é que eu comecei? Tô sempre pensando numa melodia. Solar acho que é compor, né? Solar acho que é compor. Se eu tivesse uma outra chance, porque eu achei horrível a primeira, o que eu faria? Vamos tentar. Vamos lá. Segunda chance.
Acho que esse aqui printou mais, né? Esse aqui serviu melhor. E, outra coisa importante, né? Perdão? Olha o fade perfeito, né? Pedal de volume. Pedal de volume. O fade é outra coisa que a galera pode ter mais cuidado, né? Que é entregar um solo e venha fazer um fade profissional de Pro Tools, assim, né? Uma saída perfeita. Então, deu para entender o que eu tentei fazer? Eu juntei as bases, eu juntei o conhecimento de você poder montar um timbre e eu finalizei agora tentando aplicar isso de forma rápida, sem demorar, né? Sei lá, em 5 minutos aqui a gente gravou a nossa música, né? Chamei vocês para um estúdio de gravação. Vou partir para o encerramento. Quem quer um presente aí, galera? Bora. Vamos lá, o primeiro presente eu vou dar é o meu CD instrumental, que aliás eu tô com algumas peças aqui, quem quiser comprar, só dá uma chegada, tá 10 pratas. É um CD especial para mim, porque foi a nossa lembrancinha de casamento, minha e da Marcele, quase todas as músicas são para ela, né? Não é um CD instrumental como você está acostumado, tá? Imagina a trilha sonora de um casamento, a trilha sonora de um filme, de uma história de amor, e todas as músicas têm essa vibe. Vamos lá. Quem sabe me dizer qual foi a primeira música de sucesso nacional do 4x1? 5 pães, 2 beijos. Eita, essa foi difícil. Essa foi fácil, né? Nome do nosso último CD da banda. Tá ali o brother de boné ali, ó. Pega aí, passa pra ele lá. Saúde de palmas, gente. Pô, vamos se alegrar, né? Agora eu vou sortear. Quem sabe que eu sou da Nova Igreja? Vocês são convidados aqui na Avenida das Américas 10.300 e nosso trabalho de música lá, nosso ministério de música se chama Nova Igreja Music. A gente tem um trabalho consistente lá de mais de 10 anos. O nosso último projeto é um EP chamado Mergulhar no Teu Amor. Tô vendo a galera da igreja aqui, o Caio, a Thaís. Você também é de lá, né? Você é recente, eu ainda não gravei o Andrezinho ali. Eu vou dar esse EP, que é uma paixão nossa, assim, tem músicas minhas, do Pastor Bené, do Gabriel Mendes. É uma galera que, mixado pelo B, pelo meu cunhado, que tá mixando, aí tá voando. O B já tá mixando pro Johnny S, pro Daniel Eduardo. E são crias minhas. Eu já sou pai dos meus meninos, mas já tenho uns filhos aí na música já. Vamos lá. Qual é a última guitarra que eu adquiri? Quem sabe dizer? Quem falou, Dias Massa? Tá certo, certinho. Passa lá pra ele, lá pra trás. Salva de palmas aí pro nosso brother. A Jazz Master Surf Green. Cara, mencionar também com muito carinho a galera que apoia a gente, né? Eu recebo as correias da Saint Straps, quem conhece. Por acaso essa aqui não é, essa aqui eu ganhei de presente do meu amigo Gerson. Mas a Saint Straps é uma marca de São Paulo, correias de couro. Agradecer os amigos do HRS Pedalboards. Eu estou também com outro. Esse pedalboard que fez para mim foi um brother meu aqui do Rio, chamado Fábio. Ele faz sob medida. Agradecer a galera da Boys. Vocês sabem que eu tenho parceria com a Boys. O Fabinho, agradecer. Pô, é uma honra representar eles. É isso, cara. Eu vou tocar a última. A última vocês conhecem. Foi mal, Bruno.
obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado, Bruno. Obrigado, Made in Brasil, parceiro aí de longa data. Galera, é isso. Valeu. Quem quiser o CD, dá uma chegada aqui. Vamos desmontando devagarzinho. Um abração. Valeu. Só que posso tirar comigo. Criar postagem. Você fala. Vem cá, vamos lá. Vamos? Já vai jogar? Não vai ficar em casa. Passa no Brasil, vamos ver isso. Cara, acho que eu vou com ele. Porque se eu não conseguir pegar o Uber. Mas você é no Instagram? Prazer. Calma, amor. Não vira, não? Duda, a gente vai criar o post no YouTube, tá? Pode criar. Pode. Amo vocês. A gente tem que correr que agora a gente tem GC. Foi uma noite segurar até o final. Também até acabar antes. Ó, estamos postando, tá? Manda ver. Amo vocês. Beijo, Duda. A gente acabou de ir lá no grupo. Viu muita gente do grupo? Cara, amor. Quieto aí.